Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia centra-se hoje no processo Escuta 360, juntos a escutar o futuro. Trata-se de um caminho que está a ser realizado pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, que quer construir um quadro de referência para a pastoral dos jovens. Vamos, neste programa, conversar com o responsável por este processo, Pedro Carvalho. Antes, acompanhe alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Começamos pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi com muita emoção que milhares de pessoas receberam de novo o Papa na Praça de São Pedro e que milhões de pessoas ouviram surgir nos ecrãs de transmissão ao vivo no Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde. Buona domenica a tutti. Grazie tante. Antes de saudar os peregrinos e os fiéis na Praça de São Pedro, o Papa recebeu o sacramento da reconciliação na Basílica do Vaticano, esteve em oração e atravessou a Porta Santa. No final da missa, foi lida uma mensagem de Francisco que agradeceu a todos os que participaram na celebração. Sua Santidade, o Papa Francisco, saúda com afeto todos aqueles que participaram nesta celebração e agradece-lhes do fundo do coração as orações dirigidas a Deus pela sua saúde. O Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde foi um evento especial, com mensagens fortes em defesa dos mais frágeis e dos profissionais que cuidam deles. A homilia da missa evocou a experiência no quarto do hospital, convidando todos os participantes a viver momentos como estes como oportunidade de renovar e fortalecer a fé. Con voi poi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto l'esperienza dell'infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di avere bisogno di sostegno. Non è sempre facile, però è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare. Grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire. O sétimo grande evento do Ano Santo de 2025 levou ao Vaticano 20.000 peregrinos. Entre os participantes estiveram doentes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais e técnicos de saúde provenientes de mais de 90 países. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Notícias que encontra em agência.eclésia.pt. A cada terça-feira trazemos a rubrica Confesso que não entendo. Dom Jorge Ortiga, confesso que não entendo o que é um bispo emérito. O bispo emérito continua a ser bispo, não é? Acontece que o Código de Direito Canónico determina que aos 75 anos peça a sua resignação, que normalmente o Papa aceita, mais ano, menos ano, não é? Não deixa por isso mesmo de ser bispo, continua com as mesmas responsabilidades, mesmas responsabilidades não, porque não tem responsabilidade direta na diocese, não é? Mas com a mesma missão, que eu considero esta missão de procurar gerar unidade entre todos, comunhão entre todos, não é? Colocando-se ao serviço de todos, no sentido de construir este mundo muito mais
em conformidade com o próprio o Evangelho, não é? É uma missão mais escondida, uma missão que eu considero mais mariana, mas porque mariana, não menos importante, não é? E muitíssimo, eu diria que é fundamental, não é? Particularmente na religação com as pessoas, não é? E eu que já tenho 3 anos de Bispo Emérito, é isso que eu efetivamente procuro fazer, uma presença silenciosa, em primeiro lugar junto dos sacerdotes, que foram sempre a minha paixão e o meu gosto, criar comunhão e unidade com os sacerdotes, não é? Mas depois em simultâneo com todas as pessoas, particularmente os mais, como é que é dizer, os mais desprotegidos, não é? Um bispo às vezes, e confesso-me, pecador que sou, não é? Que às vezes não temos aquela capacidade de nos relacionar com aquilo que o Papa chama os descartados, não é? Ainda ontem à noite, por acaso, tive em longa conversa com 5 sem-abrigos, não é? Discutindo, porque a palavra com eles é mesmo discutindo, conversando com eles, não é? Num sentido de proximidade e num sentido de estímulo, não é? Portanto, e esta presença que não é tanto formal, mas mais de amor concreto, eu penso que é isso que o Bispo Emérito é, não é? E sempre pronto e disponível para tudo aquilo que fizer falta na Igreja, porque hoje todos somos poucos, não é? E, portanto, até ao fim, dar a vida por Cristo e pela Igreja. Edifício Saudade é o novo espaço multirreligioso para funerais e foi inaugurado no Cemitério de Carnide, em Lisboa. Carlos Moedas e Vera Jardim inauguraram o Edifício Saudade, que pretende ser um espaço multirreligioso para acolher funerais de diferentes identidades religiosas. O novo espaço comporta várias salas para acolher vários momentos de despedida em simultâneo num ambiente desprovido de símbolos religiosos, mas que os pode receber de acordo com a pertença religiosa. Na ocasião e diante de diversos representantes das comunidades religiosas, Vera Jardim lembrou que a Lei de Liberdade Religiosa prevê que, nas novas urbanizações da cidade, sejam consultadas as várias religiões sobre a possibilidade de lugares para a prática religiosa nessas construções. O presidente da Comissão da Liberdade Religiosa admite que algumas religiões até têm a possibilidade de ter edifícios dignos para o culto, mas não todas. Estando como estamos, numa época em que o Estado e as câmaras municipais, e em especial a Câmara Municipal de Lisboa, está empenhada em tudo fazer, como tenho ouvido, para resolver, ou pelo menos minorar significativamente, o problema que temos da habitação em Lisboa, deixa à consideração do Sr. Presidente esta ideia. Seria realmente mais um sinal de que Portugal é um exemplo para muitos outros países de respeito pela diversidade, respeito pelo outro, tolerância. Em resposta, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa reconhece que o respeito e a convivência entre as religiões é essencial para uma sociedade coesa e humanista. Eu penso que as religiões são muito importantes para a nossa cidade, o respeito das religiões e que as religiões sintam que têm o seu espaço. Obviamente a nossa matriz, os nossos valores judaico-cristãos são eles que no fundo definiram a nossa história, mas nós fomos sempre uma cidade de grande diversidade de religiões, éramos chamados a tricidade, onde judeus, muçulmanos e cristãos obviamente viviam em paz e viveram em paz durante muitos anos. E portanto hoje voltamos a ter uma cidade que é muito diversa, em 30% da população não nasceu em Portugal nem a portuguesa, e portanto nós temos que ter essa capacidade de encontrar espaços e também de ter esses espaços em que todos se sintam em casa. Carlos Moedas olha para este espaço como a concretização de uma sensibilidade de acolhimento e respeito pelas religiões que deve ser espelho do clima que se vive na cidade e nas comunidades religiosas. Porque
porque ele é um espaço onde todos podem vir e, portanto, não há aqui para uma ou para outra religião, há um espaço para todos. As pessoas sabem que eu entendo o laicismo como defender religiões e não atacar religiões, e eu penso que muitas vezes na política há um entendimento da palavra laico que identifica muitas vezes mais como um ataque às religiões. Eu sou alguém que representa um Estado laico, mas que ajuda e gosta de ajudar, porque as religiões são muito importantes para aquilo que é a vivência de todos. Aqui temos o exemplo de um espaço em que, no fundo, é a despedida daqueles que mais gostamos e em que a religião tem dado durante séculos apoio a essa passagem, que é uma passagem, de certa forma, muito democrática e transversal de todos e de todas. E, portanto, estarmos aqui num espaço em que isso pode acontecer é, para mim, um grande gosto. O novo espaço assume o nome Saudade por ser um conceito e um sentimento transversal às diversas culturas e religiões. Efetivamente, saudade é uma palavra que transcende, e mais do que isso, um sentimento que transcende culturas e que transcende religiões. E, nesse sentido, essa palavra faz todo o sentido aqui num cemitério e naquilo que é um edifício em que as pessoas recordam os entes queridos que partiram. Ao mesmo tempo, saudade é um símbolo presente nos cemitérios de Lisboa desde os 800. Portanto, nós vamos encontrar a representação de uma saudade, que era uma flor, é uma pequena flor silvestre de cor roxa, portanto uma alusão ao luto, e que era colocada em pedra e também ao natural nas sepulturas e durante os funerais, e portanto ela está presente nos cemitérios de Lisboa, nos cemitérios de todo o país e muitas vezes em túmulos de portugueses fora de Portugal, e é essa flor que foi estilizada e que foi transformada também no logotipo do edifício. A estrutura deste edifício conta já com alguns anos, porém foi agora requalificada para acolher este novo conceito de partilha. Fez-se a adaptação toda do projeto, respeitando a origem e a estrutura que já cá existia. Adaptou-se a parte técnica toda com a introdução do forno crematório e da sala de tanatopraxia. Em termos de depois, pós-projeto, o nosso objetivo foi realmente tornar o edifício, que já tem, em termos estruturais, em termos quase monumentais, um ambiente muito agradável, tentá-lo ficar o mais neutro possível para que fosse abrangente e toda a gente se sentisse confortável a usufruir deste espaço. O edifício Saudade acolhe também um novo forno crematório e uma sala de tanatopraxia que vem reforçar a oferta existente na cidade de Lisboa. Para os responsáveis do novo espaço, o desafio não se esgota na arquitetura, é também fundamental uma equipa que esteja à altura das novas funções deste equipamento. Por isso, foi elaborado um guia multirreligioso e multicultural. Este guia reúne um conjunto de apontamentos muito sintéticos, simples, muito objetivos. Qual é a perspectiva sobre a morte de cada uma dessas religiões e depois como é que se processa toda a cerimónia fúnebre. A cremação é permitida, não é permitida, há flores, não há flores, a urna que orientação é que tem ou que não tem. Há cânticos, há um momento litúrgico. Este tipo de informação é fundamental para toda a equipa que está em linha direta, não só com as agências funerárias, com as próprias famílias e, obviamente, com as próprias religiões. Este foi o documento essencial que esteve na base desta aproximação também e de construirmos, de facto, essa resposta de qualidade. Um espaço para todos que vai servir também a Paróquia Católica de Carnide. Ter um espaço multi é realmente para todos. Cada um está realmente à sua vontade. Como foi dito há pouquinho, as salas estão vazias, isto é, de qualquer símbolo, mas qualquer religião ou cultura que venha pode pôr o seu símbolo e, terminando as suas funções, depois retirar o símbolo. Assim, realmente é multi, é aberto para todos, disponível para todos e realmente ninguém pode dizer que está num sítio que não é seu. Ao mesmo tempo, é de todos e automaticamente todos vão sentir certeza absoluta bem. O edifício Saudade, na cidade de Lisboa, um símbolo da convivência e da tolerância multirreligiosa.
Mais conteúdos em agência.eclésia.pt. Recebemos agora Pedro Carvalho, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Boa tarde, Pedro. Obrigada por estar na nossa companhia. Olá, é um gosto para percebermos que processo é este. Processo 360. Nasce de que necessidade, Pedro? Bem, boa tarde, Lígia. Vamos contextualizar. Na Assembleia Plenária de novembro, na Assembleia Plenária dos Bispos foi refletido sobre os desafios que se colocam à pastoral juvenil e também destacando o papel dos jovens como sinal de esperança para a Igreja de Portugal e para o mundo. E para dar continuidade ao dinamismo que pusemos em prática com a Jornada Mundial da Juventude, a Assembleia Plenária aprovou um documento zero, um documento inicial para iniciarmos um processo de escuta junto dos jovens. Esse documento, que é um quadro de referência, quer exprimir a forma como a Igreja caminha em Portugal junto com os jovens. Um processo de escuta diferente daquele que aconteceu já durante, por exemplo, o Sínodo dos Jovens, em 2018, diferente também daquele processo que decorre do Sínodo, do Grande Sínodo, lançado pelo Papa Francisco entre 2021 e 2024, 2025, e agora há de continuar. Sim, este processo é centralizado no documento que temos para análise, porque queremos exprimir um conjunto estável de princípios, valores e referências para a pastoral juvenil em Portugal. Portanto, temos aqui um documento. O que é que o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil fez? Pegou nesse documento e quer, junto dos jovens e da sociedade civil, escutá-los. Bem, mas só uma nota muito rápida sobre o documento. Ele tem 16 pontos e nesses 16 pontos destaco aqui 5. O olhar dos jovens sobre o coração de Deus, conhecer a realidade dos jovens, o que é a pastoral juvenil, as pessoas na pastoral juvenil e as estruturas de coordenação e encontro. Portanto, é uma escuta alargada, como é óbvio. E esta escuta alargada quer-se dirigida a diferentes contextos onde os jovens estão inseridos, não apenas àqueles que estão inseridos ou nos grupos de jovens nas paróquias ou em movimentos. Sim, a visão que temos e o nosso horizonte para este processo passa muito por um caminho sinodal, inclusivo e transformador, no qual os jovens, os agentes pastoral e também a sociedade civil, sociedade civil entende-se organizações, associações que trabalham com os jovens, possam refletir, possam debater e contribuir ativamente para a ação fundamentada ou da futura pastoral juvenil. E é isto a nossa visão para este processo. Mesmo que a ação desses grupos que estão a escutar não se cruze diretamente com a Igreja, com a ação pastoral da Igreja. Exatamente, porque nós temos que conhecer a realidade dos jovens. Há 1.600.000 jovens, assim, números redondos, que estão no país. Portanto, nós temos que escutar, perceber as suas fragilidades, os seus sonhos que eles têm e para nós conseguirmos ter melhores respostas e de levar o Evangelho a estes jovens. Corre-se o risco de ficar só pelo processo de escuta ou há um mecanismo de avaliação, de operacionalização deste processo 360? Bem, este processo de escuta tem 6 passos. Já vamos no segundo. O primeiro foi preparar o documento e depois temos a participar, escrever, escutar, concluir e depois de levarmos a toda a gente este documento, não é? Este quadro de referência que ajuda os agentes pastorais a encontrar melhores respostas. Isto é, neste processo haverá uma equipa de projeto que vai monitorizar todas as fases, não é? Até à fase da conclusão e depois a fase de partilhar, que é a última fase. Portanto, nós estamos muito envolvidos nesta ideia de ouvir
todos e, ao mesmo tempo, de não deixar cair nenhum passo. É por isso que nós dizemos que é passo a passo. Portanto, estamos no passo agora do participar, que é dar a conhecer este documento ao maior número de pessoas, ali até setembro. Depois de setembro a dezembro temos começar com metodologias também no digital que tenham as pessoas possam começar a dar o seu contributo. E depois há ali uma fase que é o do escrever, que as pessoas vão recolher todos os contributos e fazer um documento. Nesse documento vamos voltar agora aí às estruturas dos agentes de pastoral juvenil para ler outra vez o documento e depois vamos concluir. Queremos meter um ponto final e partilhar. Correndo o risco que no final as pessoas que tenham sido escutadas já não sejam jovens e de alguma forma a realidade escutada, analisada, será muito diferente daquela que irá ser apresentada? Isto é, vamos lá ver. Isto tem um espaço temporal e muito rápido. Porque nós, para acompanharmos os jovens, temos que andar um bocadinho à frente deles. E queremos encerrar este processo em abril de 2026. Portanto, estamos a um ano. Não corro o risco de alguns jovens já ter passado. Sim, quando os processos de escuta são muito longos, podemos correr o risco. Aqui não quisemos fazer, quisemos apresentar ferramentas e formas muito monitorizadas para que as pessoas consigam, de certa forma, estarem no passo certo, ou na página, todos na mesma página. Diz o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil que o sucesso deste processo depende também do envolvimento ativo de todos. É isso que tem sentido? Eu acredito que sim. Eu acredito que na primeira introdução, que foi no Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, e depois, agora que já começámos a divulgar o documento, tem tido ecos de entusiasmo, ecos de alegria, de poderem começar a participar nesta visão alargada para a pastoral juvenil em Portugal. Vamos então acompanhando este processo passo a passo e nos 6 passos que o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil vai propondo. Pedro Carvalho, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Obrigada. Obrigada a si também por se manter desse lado. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2, pelo mesmo horário, ou sempre atualizado, encontro ao portal de informação agência.eclesia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.